Voltou. Entra aí, Rô. Bom, vamos retomar a nossa conversa. Muito bem, todo mundo juntinho, mais pertinho. Minha mediação agora fica bem a critério de vocês. Vamos transformar essa live, já que o nosso assunto é esse, descentralizar a live, trazer todo mundo para cá. Eu vou começar agora, enquanto a gente tinha ficado offline, a gente estava conversando um pouco sobre o Butô, então eu gostaria de retomar um pouquinho o assunto, porque vocês perderam, não ouviram? Pedir para o Ian falar um pouquinho mais sobre os procedimentos que trazem essa transformação corporal através dessa dança, filosofia que é o Butô. Talvez até estabelecer um pouquinho mais de comentários sobre o que é o Butô, né? Não sei se é comum para todo mundo aqui. Bom, gente, para começar, então, desculpa o novo problema técnico, mas a internet está meio ruinzinha aí, mas a gente segue, né? Queria dizer que se vocês se sentirem confortáveis, quiserem também abrir a câmera, fiquem à vontade, tá? Só tem que concordar com a gravação, porque está sendo gravado. Bom, em relação a procedimentos, bom, são vários, né? São vários, principalmente porque cada pessoa que dança butô cria os seus procedimentos. A ideia é mudança de estado corporal, né? E aí, dentro dessa ideia, são várias variações. Mas nós temos alguns procedimentos, e o primeiro eu já citei, que é o transformar-se em imagem. Esse procedimento, né, ele tem, de acordo com o Liao, e eu sempre gosto de usar ou fontes primárias ou secundárias, as fontes de terceira quase não uso, mas porque é muito difícil também a gente historicizar, né, procedimentos de criação em dança. Então, eu sempre leio coisas de pessoas que estudaram com Kazu, com Ijikata, né, ou a segunda geração de pessoas que dançam Butô também, e anotações, né, de workshops, para vocês entenderem de onde está vindo. Esses dois procedimentos de transformar-se em imagem, eles são listados por Liao. O primeiro deles se chama encontrar e o segundo transformar. Encontrar, né? Encontrar é apontado por ONU, por Kazuo Ono, como estabelecimento corpo-espaço, né? De uma relacionalidade com a alteridade. Então, você se relaciona com o outro. Então, primeiro você encontra esse outro. É um encontrar esse outro que você vai depois se transformar, né? Você vai se transformar nesse outro, né? Aí, por exemplo, ONU vai citar em Viola Masson Sequinê, 1988. Em uma performance, ou essa performance, foi o meu encontro com Genet. Então, ele primeiro se encontra com Jean Genet. Meu encontro com Ijikata, meu encontro com a vida, meu encontro comigo mesmo. Então, ele está citando que o primeiro dos procedimentos, né, é se encontrar com essas alteridades. E aí, gente, Eiko e Coma vão dizer que esse processo de encontro, ele se dá de uma outra forma. Ele se dá com a criação corpo-espacial de movimentos, em que corpo passa a ser também ambiente, muito parecido com o que a gente tem em Mintanaka. Corpo-ambiente é uma fusão, tá? E aí cabe também explicar mais ou menos para vocês de onde veio o Butô. O Butô é uma dança pós-guerra, que foi criada por Ono e por Ijikata, né? E aí essa dança, pessoal, essa dança pós-guerra, ela hoje ela é dançada de inúmeras formas em vários locais, né? Vários lugares do mundo, e ela já tem tomado aí vários formatos. Formatos mais performativos, como no caso de Mintanaka propõe viver a dança Butô em uma fazenda, em um processo de plantio. Então, você planta, você vive, você dança. A dança não está separada do que você vive, né? Você dança, planta. Então, para Mintanaka, a dança é feita, né, nesse contexto do body weather. Mas para outras pessoas, a dança
Oi, querida, obrigada, viu? Oi, gente. Assim, ó, eu entrei agora num seminário da... É isso, gente. Tá? Hoje é hoje, é hoje. Tá difícil. Agora foi a internet do Ian. É, a gente espera um pouco. A gente Esperar um tem pouco. até as 9, hoje tá um outro, né? Um outro Hoje jeito de... super intenso e a internet não deixando a gente se movimentar. Pessoal, eu tenho aqui perguntas da Zi, que pode fazer pessoalmente, está aqui na sala. Sendo otimista que Ian vai voltar, certo? Tem duas perguntas aqui do Alexandre Lindo, Eduardo Rosa, vocês estão aqui na sala, se tiverem também, fiquem à vontade para fazer. E se mais alguém tiver perguntas, coloquem aqui. Nós vamos dar um jeito de trazer as respostas, mesmo que depois a gente faça um vídeo e deixe colocado no YouTube para a gente terminar essa conversa. Dá mais alguns minutinhos, segundinhos. Tô aqui falando com o Ian, ele já tá voltando, gente. Então aproveitem, porque aí a gente vai continuar essa conversa com as nossas perguntas e contribuições. Estamos num dia chuvoso, né? Isso pode estar tendo influência no Wi-Fi. Um dia que o Bolsonaro também tá falando barbaridades por aí, pode ser isso também que tá afetando nossa conexão. Tão feliz de não lembrar que isso existia agora, nesse momento. Aí voltou. Desculpa, viu, gente? Eu Oi, atravessei aqui. Então, eu tive que conectar no meu celular porque a minha internet do modem caiu, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Eu faço daqui mesmo. Super bem. Aonde paramos? Você estava falando sobre o Butô, estava falando sobre as linhas que você segue, os workshops, procedimentos. Ah, sim, isso. Aí o que eu quero dizer é que o significado de Butô, ele já foi sendo modificado. Quando eu conheci Minako Seki, né, fiz um curso com ela explicou que Butô, hoje em dia, já pode significar inúmeras coisas, inclusive dança contemporânea. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a perspectiva que eu quis trazer aqui para vocês não é a perspectiva que associa o Butô à dança contemporânea, tá? O Butô que eu estou trazendo aqui para vocês são um conjunto de práticas, de pensamentos que Hijikata criou junto de Kazuo Ono e junto de diversas outras pessoas no pós-Segunda Guerra, né? E que trata de corpos metamórficos, né? De alterações de estados corporais na dança. Então, é disso que eu estou falando. Não estou trabalhando aqui o Butô como dança contemporânea, tá? E aí, gente, eu disse um pouco do que significa encontrar. Então, primeiro, eu encontro as alteridades, e aí Kazuo Ono cita esse encontro, né? Que é o encontro com Jean Genet, encontro com a vida. E a segunda parte, né, é uma continuidade desse encontrar, é o procedimento de transformar. Então, primeiro eu encontro a alteridade na qual eu quero me transformar e depois eu me transformo. E a transformação, né, na maior parte dos cursos que eu já experimentei, né, tem várias etapas. Duas delas eu cito aqui como as mais importantes: fusão e transformação corporal. O procedimento de fusão, por exemplo, se dá através da fusão com o ambiente, como no caso do Bodyweather. Já não é mais espaço, é eu espaço junto, né? Eu me fundo com o ambiente, ou a fusão com o universo, que é o que eu chamo de corpo-espaço, né? Tá tudo junto, corpo-paisagem, né? O Mintanaka, ele vai dizer, em Viala Maçon Sequiné, eu não danço no espaço, mas eu sou o espaço. Então aí a gente tem uma fusão com o espaço, porque eu estava falando que Mintanaka dança na fazenda, ele dança planta, já é aí, arte-vida, né?
A dança, ela não está no palco separada da vida. Mintanaka dança enquanto planta, por exemplo, né? E a dança, hoje em dia, ela foi se modificando. O butô que a gente faz aqui no Brasil, o butô que a gente faz em outros lugares, né? A gente foi aí criando outras perspectivas do butô, inclusive a minha é uma perspectiva, né? Aqui, situada no meu corpo trans, na forma como ele é hoje, né? Eu não danço a forma exata do butô, como propôs Hijikata e Kazuo. Eu trabalho, gente, com procedimentos de criação do butô, né? E esses procedimentos de Kazuo Ono, como já disse Hijikata, eles podem ser experimentados por diversas pessoas, né? E aí, gente, o corpo-espaço, que é a fusão com o ambiente, ela pode se dar através do transformar-se em imagem, né? E aí tem uma passagem de Hijikata que eu acho muito interessante. Ele fala assim, dentro desse corpo há várias coisas míticas que ainda estão adormecidas, intactas, né? Isso, por exemplo, é uma imagem mítica, que também está ligada com uma compreensão cosmológica, né? Que está ligada à ideia de criação do mundo, ou de criação de mundos. Então, transformar-se em imagens também tem uma perspectiva cosmológica. Eu apresento as imagens do mundo no meu corpo, eu corporifico imagens do mundo, né? Aí, gente, o fusão com o ambiente, eu vou trazer um exemplo para vocês. Ono diz o seguinte, quando retiro meu vestuário e o coloco no chão, eu sinto que a minha carne e a minha pele são gradualmente destacadas do meu corpo. Então, eu me embrulho no cosmos. O cosmos é o vestuário do butô. Aí, gente, eu queria também trazer para vocês um exemplo de Butofu, que seria o terceiro que eu queria trazer, assim, de uma prática de corporificação de imagens. Deixa eu ler para vocês, que é uma citação de um Butofu, que também está no meu livro, e que se chama Ear Walk, que é a orelha caminhante. E esse procedimento ele foi proposto por Yukio Waguri, e eu traduzi ele da seguinte forma. Uma orelha grande está no chão, aos pés. Isso aí é uma imagem. Caminhe ao longo das linhas dessa orelha. Outra imagem. Passando curvas e encostas, entre na profundidade da orelha. Gente, esses Butofus também, eles eram conduzidos por Hijikata através da voz. Muitas vezes não havia a coreografia corporificada, do tipo, você tem que imitar a coreografia que eu estou fazendo. Não funciona assim. Hijikata, às vezes, coreografava usando palavras e imagens. Então, quer dizer, uma orelha grande está no chão, aos pés. Quando Karina vai dançar isso, ela vai dançar de uma forma. Quando eu for dançar, eu vou dançar de outra, né? De repente, um olho cresce na ponta do dedo indicador. Olha a indicação da imagem. Como é que eu vou dançar essa imagem? De repente, um olho cresce na ponta do dedo indicador. O nariz também se tornou um ouvido. Ande preguiçosamente pelas paredes da orelha. Olha a outra imagem. Lesmas estão rastejando nas costas. O ouvido traça as linhas de seu próprio eu. Olha como você... Olha, né? Você tem aí inúmeras possibilidades de dançar esses butofus. E aí, gente, tem uma outra prática, que é a mordida de insetos, tá? Essa prática, eu conheci ela através de Liao, e o insect biting você começa com uma mordida de inseto em algum local do seu corpo. Você corporifica a mordida de um inseto em algum local do seu corpo. Depois você vai sentir esses insetos rastejando de uma parte até outra do seu corpo. Basicamente, essa é a ideia do insect biting. E aí, gente, você vai corporificar essa imagem de um corpo que está sendo mordido por insetos, né? Pensa bem, está bem associado também à ideia de um corpo pós-guerra, né? Um corpo que dança sobre os mortos, né? Um corpo que está sendo comido por insetos. E aí, gente, os resultados estéticos disso aí são variados, né? Cada pessoa vai fazer de uma forma. Mas trouxe aqui 3 procedimentos. Fusão com espaço, encontrar, transformar, trouxe 4, né? E o Butofu, que é através de imagens,
faladas e você vai corporificar elas, né? E o Botofu, cabe dizer que ele é, igual eu disse, além dessas imagens poéticas, ele é feito através de colagens entre obras. Deixa eu ver, que eu acho que até tem alguma coisa aqui que eu posso mostrar. Eu acho que está longe de mim, mas... vamos passar para a próxima pergunta enquanto eu acho aqui o livro, tá? Que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de Botofu. Vamos, enquanto você procura. Me lembrou também aquela frase, né, de que o Butô é a dança de um cadáver que se mantém heroicamente de pé. Que, se não me engano, é do Hijikata também. Eu vou... Sim, de dança na lama, né? De você ser a lama. Eu vou parar de monopolizar você um pouquinho e vou trazer a pergunta do Eduardo Rosa, que estava lá no chat do YouTube. Eduardo, se você estiver aqui e quiser nos contemplar com a sua pergunta, fique à vontade, ligar a câmera. Senão eu vou trazer aqui. A pergunta é: a resistência e até a exclusão da pessoa trans, experiência trans, é apenas um problema de restrição do código ou a matéria de que fala também gera resistência? Eu não entendi se é uma pergunta. Pode repetir para mim, por favor, ou se é um comentário? Aqui me pareceu uma pergunta. Ou até escrever no chat, porque eu consigo ler, fica mais fácil de... Né? Ó, eu vou colar aqui. Perfeito. Karina, será que, perdoe minha ousadia, mas será que a gente que está aqui para ouvir a resposta não dá uma cortada nessa fila? Podemos. Nossa, pensei, deu vontade aqui de perguntar. É muito breve. Faça sua pergunta, aproveite. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Desculpe a ousadia, estou na comissão organizadora, a gente fica um pouquinho mais cara de pau. Ian, queria te perguntar, né? Eu escrevi ali a pergunta, mas pergunto diretamente. Se você teve alguma experiência nesse sentido, como professor também, de ver alunos relatando percepções, assim, algo... Sabe essas coisas que a gente presencia em sala de aula, a partir da poética, do que a gente desenvolve e que nos transformam? Então, pensando nisso que você falou, dessa transgenerização da vida, né? E dessa criação de afinidades de outras naturezas que não as definidas pelas medicalizações. Aí eu fiquei pensando nisso, e como botou, né? Enfim, essa experiência muda a gente. Se você tem alguma coisa para compartilhar nesse sentido. Interessante. É engraçado, porque eu tenho... porque é isso, a gente, como somos trans, ainda que a gente está dando um curso de Butô, né, as pessoas acham que tem a ver com trans, né? E acaba que muitas vezes que eu vou dar um curso, pessoas cisgêneras às vezes nem têm interesse, né? Posso ter experiência de Butô aonde seja, né? Mas eu tenho tido bastante experiência dando aula para pessoas trans de Butô. E eu fico pensando, poxa, há uma especificidade, né, de corpos trans dançando Butô, e é muito engraçado que nesse percurso que eu tenho feito, muitas pessoas trans têm se interessado extremamente pelo Butô, justamente por esse caráter metamórfico, né, imagino eu. E conheci algumas pessoas trans que dançam Butô, inclusive aqui no Brasil, né, e que se interessam pelo aspecto metamórfico da dança, e aí eu fico pensando que a dança que a gente está fazendo de Butô, né, são vários corpos trans dançando Butô, já é um aspecto aí que está propondo um novo Butô, né, um Butô diferente. E eu acho que... Me faz curioso também o fato de que a gente está... eu tenho um espetáculo, né, que é o espetáculo Sebastian, que eu uso procedimentos de criação do Butô nele, e foi um espetáculo que foi censurado. E eu fico pensando também que não dá para separar as coisas, né? A gente está propondo aí uma transgenerização da vida, né? Corpos dançando Butô, só que corpos trans. Então há uma potencialização da transformação corporal aí, não só a promovida pelo Butô, mas a promovida pelos nossos corpos, nossas epistemes, né? Então a coisa fica bem explícita que há esse apreço pela transformação corporal. E eu acho que, de certa forma, isso assusta, sabe? E aí tem esses processos de censura, de
de deslegitimação, objetificação, né? Então, eu acho que não dá para falar de transgenerização da vida sem falar desses processos que a gente tem vivido também. Mas eu acredito que as pessoas trans têm, né, nesse processo de transgenerização da vida, feito um butô de outras formas, né? Acredito eu, com outros elementos, inclusive esse da transformação da matéria, né? Que não estava tão explícito ali em Hijikata, por exemplo, né? Uma pessoa transformando uma gordura em um sabão, né? Por exemplo. Então, eu acho que isso é uma novidade, né? De potencializar a transformação corporal. E acho que transgenerização da vida também se encontra com o aspecto do butô de existência. O butô é uma dança que está muito voltada para a existência, igual eu disse, um corpo respirando em cena, isso pode ser o butô, né? Naquele tempo longo ali. E transgenerização da vida também é propor que as imagens da vida se transformem, né? Transformar as imagens da vida e dançar essas imagens em transformação também, né? Então é bem por aí que eu penso a conexão entre transgenerização da vida e butô, se eu te respondo. É uma pergunta complexa. Não respondeu, obrigada. Ian, coloquei aqui no chat para você as perguntas que estavam E eu estava tentando achar, gente, o livro do Butofu para mostrar para vocês, mas está em algum canto aqui das minhas prateleiras. Alexandre Lindo, ótima fala, Ian, poderia desenvolver mais a relação entre transformação, sair de si, memória, cognição, que rompe fronteiras com práticas alquímicas, focando o êxtase. Minha pesquisa aborda o êxtase. Gostaria de escutar você falar mais sobre... Bom, são várias coisas diferentes, né? Sair de si, memória, cognição, já são vários assuntos aí. Quando eu falo de uma perspectiva de transformação corporal, e eu falo em memórias coexistentes, é exatamente aquela questão de que, quando eu me transformo, eu não perco a minha memória, né? O que eu fui antes de um processo de transformação, ele permanece coexistente. E é isso que eu tenho pensado como uma transtemporalidade. São memórias coexistentes, passado, presente e futuro coexistentes. E isso num processo de transformação corporal, por exemplo, meu corpo está se transformando em uma performance, né? Após essa performance ocorrer, e ocorreu ali um estado de transe, ou um estado de êxtase, né? Como que esse processo, uma das minhas perguntas é, como que esse processo afeta a minha memória? Isso modifica as minhas memórias ou não? Ou o que eu trago de memória após um processo de transe, de êxtase, permanece? São algumas das minhas questões. Agora, você trouxe aí outra coisa, sair de si, memória, cognição, já é outro aspecto. Se eu estou falando de transformação corporal e estou falando de uma nova cognição, é porque se eu faço implante, por exemplo, no meu braço, um implante, um chip, né? Esse chip vai modificar a forma com que eu apreendo o mundo. Vai mudar a minha percepção do mundo, às vezes até a minha própria percepção também. Né? Por exemplo, e quando eu falo de uma modificação corporal, imagina aí a ingestão de substâncias como hormônios. Os hormônios mudam cognições, né? A forma com que eu apreendo certas partes do meu corpo foi completamente modificada após a ingestão de determinados hormônios, né? A minha velocidade de pensamento foi afetada, né? A forma com que eu penso as coisas foi afetada, né? Então, a gente está falando de modificação de cognição também. E aí você falou de romper fronteiras com práticas alquímicas. Está vendo que você trouxe vários assuntos que podem se conectar, mas não necessariamente, né? Como é que eu falo de memória, cognição e prática alquímica ao mesmo tempo? Como é que você pensaria isso, Alexandre? Pensar as três coisas ao mesmo tempo. Será que uma prática de transformação corporal alquímica, né? Modificar a matéria, gente. Imagina uma prática alquímica, né? De modificação da matéria. Como é que isso mudaria a cognição? É uma pergunta. Aí nós temos aqui, colaram Alexandre Lindo aqui. Alexandre tá aí, gente? Não, dei uma olhada aqui, não encontrei. Uma Ou já pena. saiu?
Mas a gente Porque eu queria conversar quais as conexões que Alexandre fez entre memória, cognição e prática alquímica, sabe? E cena, né? Porque a gente está falando aí em falar, assim, de uma possibilidade para a gente pensar a cena através disso também, né, gente? Senão fica muito abstrato. Como é que a gente pensa em uma prática alquímica e como que essa prática alquímica muda a cognição? Alguém tem uma pista? Pergunta difícil, né? Aí tem Eduardo Rosa, né? Uma outra pergunta. Eu posso passar, já que Alexandre não está e ninguém falou nada? Sim, pode passar. E pensar também, gente, em prática alquímica, a gente pode pensar em algo artodiano também, né? O que vocês acham? Nas visões de Artaud também sobre teatro de baile, ou até do estado corporal de peste, né? Que Artaud vai propor. É algo que me passou em mente agora também, né? Me traz um pouco de Eduardo. perspectivismo ameríndio também, né? Da própria antropofagia, as escarificações, essa pele que está sempre em devir, em mudança, a ponto de realmente transmutar a sua forma através desses, a gente vai chamar de portais hoje, quem sabe, né? Uhum. Uhum. É bem interessante isso que você falou. E olha só que curioso, Gicata sempre falou em uma busca pelo êxtase. Eu compreendo o êxtase como sair de si, né, que vai de encontro com o não humano, obtido pela alteração do corpo, mas isso é como eu compreendo o êxtase, né? E eu acredito que a busca de Gicata era direcionada a um êxtase a partir da transformação corporal. É assim que eu te responderia, porque também tem essa busca do êxtase, né, no Butô. E sim, tem a ver também com o xamanismo ameríndio. E tem muitas pessoas pesquisadoras, gente, que associam o Butô ao xamanismo. Eu diria que há princípios xamanistas nas transformações corporais no Butô. Eu diria isso, né? Para quem não sabe, xamanismo é uma técnica arcaica do êxtase, né? Que une mística, magia, religião, isso para Eliade, tá? Xamã, a gente pode dizer que há em inúmeras sociedades, né? E eu diria mais que há princípios xamanistas no Butô. Assim, a gente poderia dizer como a busca do Butô por processos de cura, né? Isso tem quando Hijikata vai dançar, quando a Kazuo Ono vai dançar em alguns lugares e fala da dor que tem nesses lugares, né? Isso seria também um dos exemplos de processos de cura no Butô, sabe? E sim, a gente pode dizer de uma transformação corporal ameríndia, né? De processos de êxtase também, igual você disse. Eu queria fazer Alguém outra quer dizer mais alguma pergunta. coisa? Eu queria fazer outra pergunta, Ian. Você falou de você utilizar práticas do Butô na sua criação, né? Eu fiquei com vontade, não sei se você pode contar um exemplo pra gente, sei lá, uma coisa que, algum procedimento. Eu adoro pesquisar procedimentos, né? Então, como esse que você falou, não sei se é da dançarina doente, esse texto que você falou, mas eu estava estudando um pouquinho o Hijikata. Eu estava estudando um pouco o Hijikata, o Uno, para minha dissertação. E aí eu fiquei pensando nesse procedimento, se é nesse sentido, de usar a poesia como flecha motora para a criação, né? E eu me lembrei, até para fazer conexão aqui, da dança, Karina, que você gravou, uma videodança sua, aquela do Corvo, né? E enquanto o Ian falava, eu pensei muito no seu corvo, não sei, enfim. Só uma semente que eu jogo, assim, para os dois aqui, porque eu achei precioso. Eu Tem fiquei com aí, vontade de abrir mostra o a câmera, link porque vocês para a estão gente falando ver o aqui. vídeo. Fica aqui. Desculpa. Aqui no chat, né? Eu estava falando para ele que o
esse assunto todo, Butô, e essa sensação toda de transformação, tudo que ele estava falando, eu estava já me movendo aqui na cadeira com tudo que ele trouxe. Eu vou botar o link aqui para a gente depois compartilhar e continuar essa conversa, ela não termina aqui, não. É. E acho que, seguindo isso que a Zi perguntou, que você falou um pouquinho, de repente, dar mais algum exemplo, falar um pouquinho mais, se você puder, como a gente tem pouquíssimo tempo, mas também, quem sabe, estender alguns minutos, porque a gente perdeu aí um tempo precioso, juntar com essa pergunta da Zi a sensação de como você acredita, porque isso é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta, mas uma reflexão, que a pessoa que está fora dessa transformação, mas que a gente sabe que está sendo afetada, né? Porque o espaço todo ele interage com essa transformação. Como pode ser entendido que o público ou a sociedade receba essa transformação? Aí jogando para uma ideia de vislumbrar o que a alteridade pode causar no que está passivo-ativo na transformação. Uhum. É. Só complementando o que Zi falou, que foi da poesia como flecha, não foi isso? Total, porque Hijikata era poeta, né? E Hijikata partia muito dessas imagens, né? Que são os Butofu, para a criação poética. Então, eu acho que faz total sentido essa observação, sabe? E, gente, eu queria só fazer um adendo, né? Que, bom, Mircea Eliade, ele vai dizer o seguinte: o êxtase é uma experiência concreta de morte ritual. Se a gente for pensar que algumas práticas do Butô ocorrem na forma de ritual, e se a gente pensar que um ritual é uma transformação, e a gente pensa a transformação como uma morte, por exemplo, no meu espetáculo, que é um solo, que é o Sebastian, era um ritual de transformação corporal. Eu considerava que eu estava na beira do precipício o tempo inteiro, né? Era uma sensação de morte e vida, né? Ao mesmo tempo que o Butô propõe essa saída do útero, né? Inclusive, muitas práticas do Butô propõem práticas que se assemelham ao feto, né? O feto no útero, ou a saída do útero, né? Ou conexão bebê-mãe, ou pai, ou sei lá, pai, né? Pensando aí que corpos de homens trans podem parir também, né? Aí eu fico pensando assim, gente, se a gente pensa êxtase como morte ritual, a gente pode pensar que no Butô também há êxtase, né? Se a gente pensa que nos rituais, onde há propostas de dança Butô, tenham essa morte ritual, há um processo de transformação do ser. O ser que entra no ritual, ele não sai igual, né? Só para fazer um adendo naquela outra pergunta, porque assim, às vezes eu estou pensando e me vem coisas depois, tá? Das perguntas que as pessoas fazem. Karina. Não, isso é só para depois a gente... Eu compartilhei o vídeo, depois eu passo para vocês. Vocês estão conseguindo... Voltou. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Parou aonde? Você tinha finalizado a pergunta da Zi. Aí deu uma travada muito rapidinha, mas a gente ouviu tudo. Posso fazer uma pergunta? Sobre morte ritual, vocês ouviram? Pode. É que eu não quero atrapalhar se você não terminou o que você estava falando, que acho que a minha pergunta, não sei se tem muito a ver com a sua discussão. Não, eu estava falando sobre morte ritual no êxtase, mas alguém tinha... Coisa que agora eu esqueci, gente. Alguém pode me lembrar o que era? Não, sim, você tinha finalizado mesmo essa parte. Tá, pronto. Tá? Vamos trazer mais essa pergunta, só por causa do nosso tempo. É uma delícia ficar aqui conversando com você. Tudo que você trouxe abre muita possibilidade, mas infelizmente a gente vai considerar aqui o tempo. E vamos, então, pode trazer a sua pergunta e a gente vai, depois disso, entrar na nossa finalização.
Tá, dentro desses conceitos da pesquisa de teatro do real, de movimentos reais num campo expandido, com várias linguagens, Ian, como é que você vê esse trabalho de estéticas trans? É o teatro do real? É um teatro político? É um teatro de resistência? Você poderia explicar um pouquinho para mim como você vê isso, por favor? Porque eu fico pensando, né? A gente está trazendo agora a questão de espetáculos feministas, de movimentos femininos, queer, e aonde a gente coloca também, dá para a gente encaixar como uma nova abordagem estética, filosófica, sociológica, o que seria isso? De resistência, enfim. Evelyn, né? É que tá difícil Isso, ver aqui. sou a Tá, Evelyn. Evelyn, obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta, porque assim, se a gente for compreender que as pessoas trans estão em cena há muito tempo, eu acho que o teatro que cada grupo de pessoas trans ou que cada pessoa trans fez pode ser enquadrado em alguma estética específica, né? O que eu quero dizer é que pessoas trans são como pessoas cis. Eu posso pensar que pessoas trans produzem teatros autobiográficos ou que possam ser enquadrados dentro do grupo que a gente tem compreendido hoje como teatro do real. Alguns, com certeza, a gente pode dizer que sim, né? Mas aí você precisa ter os critérios. Será que esse espetáculo de tal pessoa trans atende aos critérios que eu defini como critérios para que eu compreenda isso como um teatro do real? Da mesma forma que você vai compreender um teatro feito por uma pessoa cisgênera, né? O que eu quero dizer é que, se os critérios que você estabelece para entender um teatro feito por uma pessoa cisgênera como o teatro do real, você vai usar os mesmos critérios. Se tem o que você está buscando em termos de critérios, vocês estão conseguindo me ouvir, gente, ou está caindo a minha internet? Lindo. Então, aí o que eu quero dizer é o seguinte, nem toda produção trans contemporânea pode ser enquadrada nesses critérios. E se uma pessoa trans está montando, sei lá, uma ópera, e que não tem a ver com os critérios que eu estabeleci como teatro do real? E se uma pessoa trans está montando uma performance que não tem a ver com os critérios que eu estabeleci como teatro do real? O que eu quero dizer é que tem várias produções trans hoje em dia, né? Essas estéticas, elas vão variando, esses procedimentos vão variando, as epistemes vão variando, né? Então, com certeza, tem algumas que a gente pode enquadrar assim, como teatro do real. Depende dos critérios. Legal. Eu fiquei pensando na questão da transformação mesmo, né? Das possibilidades de transformação e da transformação em cena, dessas outras relações que você colocou. Eu não vi o seu espetáculo, quero ver, mas quando você falou de interagir com formiga, né? E dessas outras possibilidades de relações e delas estarem acontecendo em tempo real, como se tivesse fazendo parte da sua história de vida real, como uma experiência vivenciada, não como uma fábula, né? Uma jornada de um herói, que é uma outra coisa. Sim, sim. Acredito que sim, viu? Nesse sentido, com certeza, muitas das nossas produções têm... Gente, a minha internet está com delay, porque eu não estou escutando nada que vocês estão falando. Mas a gente está te escutando super bem. Evelyn travou para mim. Travou para vocês também? Não. Não? Não. Ai, Não eu não estou consigo mais travada. ouvir Evelyn. Tá travado. Não consigo mais ouvir Evelyn. Ah, consegui ouvir. Evelyn, eu acho que no caso da minha performance faz total sentido sua análise. Essa que eu mostrei com as formigas, faz muito sentido. O que eu quero dizer é que essa análise, você precisa, assim, por exemplo, fazer uma análise performance por performance. Eu acho que a gente universalizar muito pode ser um perigo, né?
porque vai ter muitas performances que a gente vai poder usar esse caráter de análise, outras não, entende? O que eu quero dizer, tem pessoas trans fazendo teatro realista por aí. Eu entendi sim. Tem a ver com a proposta, a estética e aquilo que está sendo passado, né? Se ele vem dessa ideia de uma fábula, por exemplo, de uma ópera que já foi predeterminada, pré-ensaiada, ou se ele está vindo com essa proposta de compartilhar a transformação e a alteridade da transformação. Acho que é por aí. E acho que nesse sentido, então, a questão da resistência também é muito legal, né? É muito interessante a gente colocar também. E eu fiquei muito, muito surpresa, encantada com o seu Isso. trabalho. Muito obrigada, viu, Ian? Muito obrigada. Adorei conhecer o seu trabalho. Obrigada, Evelyn, pela sua pergunta. Eu que agradeço, Evelyn. Acho que faz muito sentido o que você falou, viu, Evelyn? Muito feliz. Eu acho que essa lente de análise, com certeza, vai servir para muitas produções trans. Com certeza. Muito, muito bem, pessoal. Nós vamos nos encaminhando aqui para o fim. Mais uma vez, desculpa pelas falhas técnicas, Ian. Desculpa. Ao mesmo tempo, desculpa, muito obrigada a vocês que vieram para o Zoom conosco. Que essa conversa possa gerar mais e mais frutos em movimento, né? E antes, se você quiser, por favor, colocar aqui as suas redes sociais para as pessoas continuarem trocando e seguir o seu trabalho também pode ser legal. Agradecer a equipe do SPA que esteve aqui com a gente, agradecer Matheus, Fávero e Paulo Rosa por todo o aparato técnico, pela partilha. Mais uma vez, Ian, muito, muito obrigada pela sua potência, pela sua fala, que move muito, que abre caminhos de reflexão. Ela praticamente é uma fala que vem em movimento. Então, dá para a gente receber isso já como uma proposta de ação, pensamento-ação. E eu passo a palavra para que você finalize essa noite. Já deixo meu muito obrigada a todo mundo mais uma vez. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Bom, gente, queria agradecer vocês pela presença, as pessoas que vieram até aqui, né? Depois de tantos problemas técnicos que persistem, porque agora minha internet está horrível, estou ouvindo tudo picotado, mas queria dizer que eu coloquei no chat para vocês o meu Instagram, a gente pode continuar algumas das discussões lá, e lá tem algumas das imagens de Botofu que eu ia apresentar para vocês, tá? Inclusive nos meus livros tem imagens de Botofu que eu ia mostrar aqui, mas não achei o livro naquele momento. Então me sigam e vamos continuar as discussões por lá. Gente, agradeço muito, tá? A interação, as perguntas, muito interessante. Boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Obrigado. Rendeu.